Jesus. Amém. Essa semana eu estive pensando, no tema, em algo para trazer para vocês, não é? Tem muitas ministrações na internet, muitas ministrações poderosas, e eu fico pensando, os surdos precisam também receber um alimento, mais sólido. Os ouvintes, eles podem ouvir, eles podem comer ali uma comida bem sólida, como por exemplo um churrasco, Você gosta de churrasco, não é? Então o surdo, por não ouvir, muitas vezes por não ter muito acesso, ele fica desnutrido espiritualmente, Então ele precisa de um alimento mais sólido para que ele possa também aprender, para que ele possa crescer, no espírito. Nosso tema de hoje é procura-se. Procura-se quem? Então procura-se. Nós vamos, assim por etapa, devagar, para que você possa entender o que eu quero trazer nesta tarde. O plano original de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado oriental. Ali no Éden, ao lado oriental. E pôs ali o homem que tinha formado. Então Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden. Então Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, ali em plena e total harmonia, eles criaram todas as coisas, os céus, a terra, a natureza, as árvores, os animais marinhos, os terrestres, todos os animais selváticos também, as aves, tudo numa completa perfeição. E eles fizeram o homem, a imagem e semelhança de Deus. Eles fizeram o homem do pó da terra, e o Senhor soprou nas narinas do homem, e o homem se tornou um ser vivente, começou a respirar, e ali ele começou a observar todas as coisas, e o Senhor lhe deu uma ordem para que ele deveria cuidar daquele jardim, ele deveria colocar um nome nos animais, nas plantas, nas flores, em todas as coisas. Então, esse homem, o nome dele é Adão. E ele foi encarregado, de colocar nome em todas as plantas, nas flores, nos animais. E ele ficou encarregado de cuidar daquele jardim, de administrar, vamos dizer assim, ali o jardim, os animais. E ele estava ali, tranquilo. Então o Senhor percebeu que os animais, eram macho, fêmea, e os passarinhos também, macho, fêmea, o cavalo, a égua, macho, fêmea. Então o Senhor disse: não é bom que ele esteja só. O que o Senhor fez? Ele deixou Adão no profundo sono, como se ele tivesse anestesiado, não é? E ali ele, vamos dizer assim, fez uma cirurgia e tirou ali da costela de Adão. Se fosse hoje, imagina, estou trazendo aqui uma analogia, Então Adão
ele estava ali no profundo sono, e da costela de Adão o Senhor fez ali, né, vamos dizer, uma incisão, tirou da costela de Adão e formou ali uma mulher. E essa mulher deu vida a essa mulher, e Adão acordou daquele sono profundo e ele se encontrou com essa mulher, e os dois se tornaram uma só carne. Essa mulher estava dentro de Adão, e agora a mulher, né, formada por Deus, estava fora de Adão, e os dois se casaram, e o Senhor lhe deu uma ordem, que eles crescessem, né, que eles se multiplicassem. E os dois viviam felizes ali no jardim do Éden. Eu vou fazer uma comparação aqui. Vamos supor que eu acorde de manhã, tome café, pego o meu carro e eu vou na casa da minha mãe. Oh, mãe e tal, vou lá bater papo, conversar com a minha mãe e com meus irmãos, não é? Eu pego o meu carro e chego lá na casa da minha mãe. Esse é o plano A, vamos dizer. Mas vamos supor que, por exemplo, eu acorde de manhã, né, e acorde, e quando eu chego ali no meu carro, está faltando gasolina, está dando algum problema, e infelizmente não vai ter jeito de eu ir de carro. Então, falar, quer saber de uma coisa? Eu posso ir lá no posto, pegar a gasolina e trazer, né? Mas vai demorar muito. Eu falar, não, quer saber de uma coisa? Eu posso mexer e eu ligo ali, mas quando eu percebo, nossa, meu Deus, o pneu furou. Eu queria tanto ir de carro. E então é um processo, plano A e plano B, tá? O plano A era rápido e era mais fácil, só que o plano B também, né? Mas eu tive mais trabalho em realizar, vamos dizer assim, tá? Ele teve etapas e foi mais trabalhoso. Esse relógio está me atrapalhando. Então preste atenção. Então, vamos aqui. Deus vinha se relacionar com Adão na viração do dia. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Então, Adão e Eva moravam ali no Éden, e eles, né, passavam o dia todo ali, e no final do dia, na viração do dia, tipo, sei lá, nas 5h30 mais ou menos, Deus, ele vinha e ele vinha conversar com Adão, e, né, meu filho, tá tudo bem com você, querido? O que você fez hoje? Senhor, hoje, né, eu cuidei daquele pássaro, e hoje aconteceu um problema ali com o leão, e hoje eu cuidei disso, eu cuidei daquilo, né? E ele estava em plena harmonia, em plena comunhão, os dois, Adão e Eva, estavam em plena comunhão com Deus. Então ele absorveu do próprio Deus, né, aquela força espiritual, né? E então eles tinham plena comunhão, estavam ali, né? E não tinha nada oculto, escondido, era tudo muito transparente, né? E os três eram, né, numa harmonia total, vivia numa plena harmonia, vamos dizer assim, diariamente. Ok?
Então vamos lá. O homem foge da presença de Deus. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus. Então o Senhor estava chegando. O homem estava ouvindo os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Na hora que soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, o que acontece? Toda tarde eles se encontravam com Deus, estavam em plena harmonia, estavam ali no pleno relacionamento e conversavam, né? Mas só que o Senhor deu uma ordem: eles poderiam comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eu vou fazer aqui um resumo, porque vocês já sabem e já conhecem a história, né? Então, a cobra, né? A serpente, que é o animal mais sagaz, então ele começou a trazer ideias novas para Eva. E a Eva começou a olhar demais para aquela árvore, achou o fruto muito bonito. Então, a serpente começa a conversar com a Eva e pergunta para ela: é verdade mesmo que vocês não podem comer de nenhuma árvore? É verdade? Não. O Senhor disse que nós podemos comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão nós morreremos. E a serpente começa a conversar ali e fala: que isso? Deixa de bobagem, você não vai morrer. Isso é uma bobagem. E ela começa ali, né, a colocar pensamentos, né? Que isso não tem nada a ver. Vai lá, experimenta, menina, deixa de ser boba. Você vai lá experimentar e você vai ser como Deus, vai conhecer todas as coisas, vai ser sábia como Deus. Isso nós podemos trazer para a nossa vida, né? Muitas vezes hoje nós somos seduzidos pelas redes sociais, não é? A rede social é muito perigosa, temos que ter cuidado, traz muitas influências negativas na nossa vida. Então, muito cuidado para nós, né? É muito perigoso, muito perigoso. Então, você tem que ter cuidado com as distrações, cuidado, não é? Então, o que acontece? Eva pega o fruto, come e o que ela faz? Ela se sente bem, se sente, né, potente, e ela é energizada, né, demais. E ela entrega aquele fruto para o seu marido, para Adão, e ele come também. E eles começam já a entender, a já perceber uma outra realidade. Eles percebem que eles estão nus, e eles ficam, né, com vergonha, assim, de estarem nus, aquela coisa, não, o que nós vamos fazer e tal. E agora, né? Onde você pegou esse fruto? Eu peguei lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas você não poderia ter feito isso. E agora, aquela confusão, e eles assim aflitos, e no meio dessa confusão, o Senhor, e agora Ele vai me julgar, Ele vai, né, me corrigir, e eu vou ter que, né, ficar caladinho, porque nós estamos errados. E agora? O que eles fazem? Eles fogem, eles se sentem ameaçados, eles ficam com medo do Senhor, e eles se escondem entre as árvores. Eles vão para atrás das árvores.
Então, na viração do dia, mais ou menos 5h30, quase 6 horas, o Senhor vem como todas as tardes. Então, o Senhor começa a andar. E ele começa ali procurar. Ele começa a chamar Adão, Eva, cadê vocês? E os dois estavam ali escondidos atrás das árvores. E eles ouvem, os passos do Senhor. Eles ouvem a brisa ali soprando, os passos, o Senhor andando no jardim, como todos os dias, a sua glória poderosa, e o Senhor andando. Então, por exemplo, eu estou no trabalho e sempre que eu pego meu carro e vou dirigindo, quando eu estou próximo à minha casa, as minhas 2 cachorras, elas já sabem que sou eu, e ficam todas sererepes e já começam a pular. Por quê? Porque elas me reconhecem assim, de longe. Eu posso estar longe que elas já percebem, já me reconhecem, não é? E às vezes a Gislaine, a Gislaine é ouvinte, ela sabe a hora que eu estou chegando, não é? Às vezes eu falo com as cachorras, quietas, mas na hora que as cachorras começam a latir, e na hora que o meu jeito, na hora que eu piso na escada e começo a subir a escada, não é? A Gislaine já percebe que eu cheguei, não é? Oi, amor, aí subo as escadas, ei, amor, tudo bem, tudo bom, não é? O Daniel também, já percebe a hora que eu chego. Então aqui, Adão e Eva, o que eles fazem? Quando o Senhor começa a pisar no jardim, eles já ouvem os passos do Senhor, o horário também, já sabia que o Senhor vinha naquele horário, e a brisa do dia, e o Senhor com aquele poder, com aquela glória, e ele vinha, ali a hora que soprava a brisa do dia. E às vezes, já aconteceu com você sentir assim, sei lá, um vento, parece que passou alguém, não é? Às vezes é maligno, a gente repreende, mas aqui não, aqui é o Senhor chegando. Então vamos lá, os dois estavam escondidos. Então o Senhor chama o nome deles, e aí o Adão vem, pois é, Senhor, você não sabe o que aconteceu, eu vi que o Senhor estava chegando, e porque eu estava nu, eu fiquei com medo, e eu me escondi. Mas como? Como você sabe que você estava nu? Aí eu, Deus me pegou na curva, hein? Ai, o Senhor me pegou. Ele me fez a pergunta, vamos dizer assim, de $1 milhão, Por quê? Porque o Senhor sabia o que eles tinham feito, mas queria que eles confessassem. Eles começam, não, Adão, não, a culpa é da Eva. A Eva que pegou o fruto do conhecimento do bem e do mal, ela que comeu e me deu e eu comi. A Eva, eu? A culpa é minha? A culpa sim. Então Adão fala, essa mulher que o Senhor me deu, o Senhor que me deu essa mulher. Já tenta jogar nela, a culpa em Deus, não é? Então Adão começa a sair fora, se eximir ali da culpa, e começa a jogar a culpa para as outras pessoas, até em Deus, não é? Foi o Senhor que me deu essa mulher aí, e ela que me deu esse fruto e tal. E aí a Eva, não, a serpente me enganou, eu acreditei nela, e acabou que, Aí o que o Senhor faz? O Senhor corrige Adão, Eva e também a serpente. Vocês 3. Agora eu vou dar um castigo para vocês. Você, Adão, você vai ter que lavrar a terra. Você, Eva, você terá dores de parto. E você, serpente,
Você vai rastejar. Você não terá pés, você vai rastejar sobre o pó. E futuramente virá um homem que pisará a sua cabeça. Vai te destruir, vai te esmagar. Vai esmagar. Você vai pegar o calcanhar dele e ele vai esmagar a sua cabeça. E o Senhor expulsa os dois do jardim do Éden. Então, vamos voltar aqui. Eu falei que no começo eles tinham ali uma plena comunhão, e agora, depois do pecado, a glória de Deus não reflete mais em Adão, não reflete mais em Eva, e com isso toda a criação se rebelou, os animais se rebelaram, agora os animais estavam bravos, não é? Toda a natureza estava rebelde, não é? Antes, os animais, eles aceitavam as ordens de Adão, de Eva ali, eles não mexiam com eles, não avançavam neles, mas agora é uma outra realidade, né? Por causa do pecado, toda a natureza, todos os animais agora estão diferentes. Começam a surgir espinhos, abrolhos, a terra começa a se revoltar, e os dois são expulsos do jardim. Você entendeu claramente até aqui? Vamos continuar. Então, Deus começa uma busca pelo homem. Então Deus, Ele criou todas as coisas, os céus, a terra, toda a natureza. Ele criou o jardim do Éden, colocou o homem nesse jardim, porque Ele queria comunhão com esse homem. Ele queria uma família, Ele queria estar junto com ele. Mas agora o homem pecou, está destituído da glória de Deus, está longe da presença de Deus. Deus poderia falar, agora não, o problema é seu, mas não. Aí o que o Senhor faz? O mundo, ele fala assim, ó, você pecou, você caiu, agora o problema é seu. Mas Deus é diferente. Deus, ele se preocupa com esse homem, ele ama esse homem, ele anseia pela comunhão com esse homem novamente. E ele se lembra de Adão, e ele se lembra, né, de Eva, e ele então começa o plano B. Ele tinha o plano A, né, que seria ali no Éden, juntamente com Adão, com Eva, eternamente, mas ele precisa colocar em prática agora o plano B. Ele quer muito esse homem, ele quer salvar esse homem, ele quer resgatar ele pecou mesmo, ele se afastou, mas o Senhor anseia pelo homem. Então, Deus, ele faz uma proposta a Jesus, que Jesus, o seu próprio Filho, se destituísse, despisse de toda a sua glória, de toda a sua majestade. E Jesus, né, voluntariamente vem, nasce ali da Virgem, cresce, e aos 30 anos ele começa ali o seu ministério, não é? E ele começa a falar sobre o reino de Deus, né? Que as pessoas deveriam ter uma vida reta, santa, que era para se arrepender, aquele que roubou não roube mais, aquele que adulterou não comete adultério mais. Por quê? Porque Jesus, ele queria restaurar essa comunhão que foi quebrada, né, entre Deus e o homem. Amém? Amém? Você entendeu? Então Jesus humildemente aceitou o pedido do Pai. Uau! Jesus corajosamente veio nos salvar. E nós precisamos valorizar isso. Amém? Porque Deus, ele está procurando esse homem. Ele está em busca desse homem. Ele valoriza esse homem. Não há ouro, não há prata, não há bem
você possa pagar, né? Uma alma é importante, é valiosa, amém? Mas vamos continuar. Então vamos lá. O homem foi criado para habitar, para morar diante de Deus. E Deus fez o homem para ser a sua habitação. Habitação é igual casa, tá? Então, lembra que eu falei que antes no jardim do Éden, Adão e Eva estavam ali constantemente na presença de Deus, estavam em plena harmonia, em plena comunhão, estavam ali, né, se relacionando, não é? Então, agora, o que acontece? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, diz que agora o Espírito Santo, ele veio morar no homem, não é? Então Jesus, ele morre na cruz, ao terceiro dia ele ressuscita, não é? Não é lindo, não é maravilhoso? Deus é tão sábio, tão inteligente. Então é lindo, é maravilhoso. Então, Jesus, ele veio para salvar, para transformar esse homem, não é? Então, Jesus, ele fala ali aos seus discípulos: olha, eu vou ao Pai, mas vou pedir ao Pai que envie o Consolador, o Espírito da verdade. Preste atenção. Então Jesus vem ao mundo e Deus Pai e o Espírito Santo ficam no céu. Agora o Espírito Santo, né, quando Jesus retorna ao céu, o Espírito Santo, ele vem agora, não é? O Espírito da verdade, e ele vai fazer morada dentro do homem, não é? Lembra de Pentecostes? Os discípulos ali reunidos, eles são cheios do Espírito Santo, não é? Começam a falar em novas línguas, não é? Então o Espírito Santo agora vai habitar no homem, vai morar no homem, estará para sempre junto do homem, não é? Então, por isso nós pregamos, você precisa de salvação, você precisa de Jesus. Então eu faço o teu apelo, né? Então ore comigo, né? Aceite Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. E quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus. Amém? Lembra que eu falei que lá no Éden, Adão e Eva estavam em plena harmonia, em plena comunhão com Deus, né? Então eles estavam diante de Deus, era uma coisa fora, mas agora aqui, né, o Espírito Santo, ele vem morar dentro do homem, não é? Então não é uma coisa externa, é uma coisa interna. O Espírito, ele vem para habitar, para morar dentro do homem, né? Glória, essa glória de Deus, a glória de Deus vem para dentro do homem. Então, você que tem Jesus, você tem o Espírito Santo dentro de você. Aleluia! Você crê nisso? Aleluia! Mas às vezes o Espírito Santo, ele nos aconselha: olha, não faça isso, né? Isso aí não é bom, isso aí não é legal você fazer isso. Você precisa andar no caminho da verdade, não pode falar mentira, né? O Espírito Santo, ele fala com a gente, ele fala com a gente, não é? Você já sentiu o Espírito Santo falar com você? O Espírito Santo, ele habita dentro de você, né? Ele é seu ajudador, não é? O Espírito Santo, ele fala, ele aconselha, mas se você não ouve a voz do Espírito, ele se cala. Mas quando você se arrepende, pede perdão, não é?
Então o Espírito Santo, ele volta, né, a falar com você, porque Jesus, ele é o nosso advogado. Então quando nós pecamos, pedimos perdão, o Senhor Jesus, ele intercede diante do Pai por você. Então você precisa estar firme no caminho do Senhor, amém? Está claro? Está clara essa comparação aqui? Você precisa entender isso claramente. Amém? O Espírito Santo agora ele vem habitar, vem morar em nós. Então vamos lá. Ó, Deus se encontra com o homem em Gênesis, no jardim do Éden. Lá em Gênesis 2,15. Como eu expliquei, não é? Estavam ali em plena harmonia, em plena comunhão. Mas o homem peca, ele é expulso do jardim, ok? Então, todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha e conversava, estava em plena harmonia com o homem. Você lembra que o Mateus pregou aqui sobre Moisés, acho que umas 2 semanas atrás? Você se lembra? Não é? Ele pregou que o povo era escravo ali no Egito. Então, 430 anos, Deus envia Moisés para libertar o povo. Lembra? Ele pregou aqui, aí o povo é liberto, vai para o deserto, não é? Então, Deus ordena que seja construído um tabernáculo. Deus se encontra com o homem em Êxodo, no tabernáculo. Êxodo 25:8. Você encontra ali o tabernáculo. Quem que inventou o tabernáculo? Foi Moisés que inventou, que criou? Não, foi Deus. Deus, ele é engenheiro. Ele tem um conhecimento profundo de todas as áreas. E ele explicou para Moisés como deveria ser o tabernáculo. E ele ali ordenou Arão, que Arão e seus filhos seriam ali os sacerdotes. Mandou fazer as roupas. Escolheu homens ali, sábios, e capacitou aqueles homens para construírem ali todos os detalhes do tabernáculo. Cada utensílio, cada coisa ali tem um significado, não é? Aqui o altar do sacrifício, não é? O altar ali onde colocava o sacrifício, queimava, não é? Então, se a pessoa tinha um pecado, ela levava ali o cordeiro, entregava, e Arão, né, falava, olha, eu pequei e tal. Arão levava ali, sacrificava aquele cordeiro, colocava ali no fogo, né, e aquilo aplacava ali o Senhor. Era assim que era feito o sacrifício, né, no templo. No tabernáculo, não é? Mas Arão era o sumo sacerdote, e só o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, não é? Então Moisés e Arão. Arão também era um tipo de, né, sumo sacerdote. Então ele poderia entrar ali no Santo dos Santos. Aqui vocês estão tendo uma visão interna do templo, não é? Desculpa, não é tabernáculo. Templo, é o tabernáculo. Desculpa, tabernáculo. Aqui nós temos o candelabro, né, com as 7 chamas ali representa o Espírito de Deus, não é? O fogo não poderia se apagar, teria que ser um fogo contínuo, não é? Não poderia se apagar. Então, a orientação de Deus é que aquele fogo não poderia se apagar. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo, né, onde estava a Arca da Aliança. Era um lugar santo, santíssimo, um lugar puro.
era um lugar imaculado. Então Arão, ele tinha ali alguns acessórios, alguns sinos pequenininhos na barra da sua vestimenta, tá? E ele amarrava uma corda na cintura. Então o sumo sacerdote, ele entrava ali no Santo dos Santos. Então se ele tivesse em pecado, ele morria. Então as pessoas não ouviam mais o sininho balançando e tal, e nada. Então puxavam a corda e tiravam o sumo sacerdote lá de dentro, porque era um lugar santo, santíssimo. Aqui fora do átrio, um lugar ali onde os sacerdotes, os levitas, poderiam transitar, poderiam, entrar ali. Então, fazia propiciação do pecado. Então Deus vinha ali e Moisés conversava com Deus face a face, não é? E Arão também, que era o sumo sacerdote, estava ali à disposição, servindo, a Deus. Como, lembra que eu te falei? Então agora o Deus estava se relacionando ali com o homem no tabernáculo, através ali da Arca da Aliança, das leis, não é? Então dentro da Arca da Aliança estavam as leis, os 10 mandamentos, não é? Ali a arca era revestida, de ouro. Se alguém tocasse na arca, a pessoa morria na hora. Morte instantânea. Só Moisés, e Arão que poderiam entrar naquele lugar, mas não poderiam tocar na Arca da Aliança, Então só o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, ninguém mais. Então quando eles tinham que mudar de lugar, eles estavam indo para Canaã. Então o sumo sacerdote ali enrolava ali no pano, e os levitas levavam aquela arca, mas através, assim, colocavam um pau, tinha todo um protocolo, colocavam um pau ali naquelas argolas, e eles não poderiam encostar na arca. Se por acaso eles estivessem ali carregando a arca e encostassem naquela arca, eles morriam. Não está bem. Então, não podia ter 1%, podia ter 99% de acerto, mas se tivesse 1% de erro, encostasse ali na arca, a pessoa já morreu. Não é? Imagina o temor dos levitas ali, daquelas pessoas, porque era uma coisa muito séria. O Senhor é santo, amém? Então Deus, ele queria se relacionar com o homem, e ele começou a se relacionar no Éden, e agora ele estava se relacionando com o homem no tabernáculo, através do tabernáculo. Então os anos se passaram, Então nós estamos dando aqui um salto no tempo, Já estamos aqui na época depois de Davi. Davi, ele tinha um desejo de construir um templo para o Senhor. Ele queria construir esse templo, mas o Senhor não autorizou. Ele disse que ele era um homem de guerra e que ele não faria o templo, Então o seu filho, ele havia pecado e tal, o seu filho construiria o templo. Você imagina? Davi era muito corajoso. Então a Arca da Aliança estava lá no lugar santíssimo, tá?
A Arca da Aliança estava no tabernáculo. Só que Davi, ele queria, né, construir um templo, mas ele havia pecado, ele havia, né, adulterado, havia mandado matar Urias, e ele era um homem, né, de guerra, aquela coisa, e o Senhor lhe dá uma sentença, né, que o seu filho morreria, né, o filho que ele teria ali com Betseba, e ele ora, ele jejua ali por 7 dias, e ele pede perdão, ele clama, e tudo, ele entra ali no tabernáculo, e ele ia tocar, ele ia morrer, ele ia tocar na arca, mas o Senhor impede que ele toque na arca. Então tá. Então agora o Senhor começa a se relacionar com o homem no templo. No Novo Testamento, Deus se encontra com o homem na pessoa de Jesus. Isaías, capítulo 7, versículo 14, que fala que é Deus conosco, Emanuel. Você sabe, como eu disse aqui, Jesus deixa ali a sua glória, a sua majestade, e ele vem em carne, né? Ele se torna carne. Jesus, ele nasce de uma virgem, e ele é 100% homem, ele é 100% Deus também. E aos 30 anos, e ele começa aqui o seu ministério, começa a pregar sobre o reino de Deus. Então, vamos fazer aqui uma comparação. 18 anos, né? Quando você tem 18 anos, você pode tirar sua carteira, você é considerado, né, de maior. Quando a pessoa é menor, né, ela não tem essa liberdade, né? Então, quando você é de maior, ele tem mais, assim, seria uma liberdade, né, na vida adulta. Então, o judeu era com 30 anos. Então, com 30 anos, Jesus começa a pregar, começa a falar do reino de Deus. Então, ele escolhe ali os discípulos. E ele começa, né, a falar sobre o reino de Deus, sobre todas as coisas, começa a ensinar os discípulos, começa, né, ele escolhe ali aqueles 12 discípulos. Então eu quero explicar algo aqui para você entender bem claro. Então aqui Adão e Eva, tá? Então, nós estamos em que ano? 2022, não é isso? Então nós vamos falar antes, 2022, depois de Jesus, né? Depois de Jesus. Então também tem um tempo antes de Jesus. Então houve um tempo, 4.000 anos, pode-se dizer, antes de Jesus. Então, quando Jesus nasce e morre na cruz, é considerado, né, pelo mundo ocidental, como na contagem do tempo. Então, tem 2022 anos, não é? Então, Jesus ele morre com 33 anos, não é? Então, a contagem ocidental, vamos dizer assim, nós temos 2022 anos até hoje. Mas existe aquele tempo antes da vinda de Jesus. Quanto tempo mais ou menos? Tem mais ou menos
Quanto tempo? Quantos anos? Somando tudo, nós temos, né, o calendário judaico é 5.782 anos, do início até hoje, né, de Adão, vamos dizer assim, até hoje. Não é 2022 anos, é 2022 a partir de Cristo. Peraí, eu estou vendo a cara de vocês estão em dúvida, mas peraí, deixa eu explicar aqui, tá? Aqui é o marco zero, aqui quando Jesus nasceu, tá? Até hoje, aqui é zero, tá? Então vieram os anos, e até hoje deu 2022. Mas existe um tempo antes de Jesus, que é falado, né? Antes de Cristo, assim. Então aqui, né? Tá colocando ali alguns eventos antes de Jesus, antes dele vir. Somando tudo, tempo antes e depois, no calendário judaico, daria 5.782 anos. Ok? O calendário judaico, ele conta todo esse tempo, desde o princípio. Uau! 5.782 anos. Você imagina uma coisa dessa? Uau! 5.782 anos. Em 2022, quase 6.000 anos já. Imagina. Adão, Deus criou o mundo e fez Adão no sexto dia. E no sétimo dia, Deus descansou, não é? Então, se comparar aqui, nós já temos quase 6.000 anos, né, de história. E no sétimo, ele também descansará. Tá? É só uma comparação. Deus, ele criou, né, todas as coisas, o mundo, os céus, a terra, em 6 dias. E no sétimo dia ele descansou. E agora nós temos já quase 6.000 anos. Então, Deus se encontra com o homem na nova aliança, através do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3:16. Então você já aceitou Jesus, abriu seu coração. Hoje o Espírito Santo, ele faz morada em ti. Ele está constantemente intercedendo por você. Então, quando você lê sua palavra, né, quando você vê uma ministração, uma pregação no YouTube, por exemplo, né, o Espírito Santo, ele vai trazendo ali entendimento, revelação. É um testemunho interior. O Espírito Santo, ele fala com você, um testemunho interior. E agora, Deus se encontrará com o homem na cidade santa, a Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Então, aqueles que morreram vão ressuscitar, e aqueles que estão vivos serão transformados, e nós entraremos na cidade santa, na Nova Jerusalém. Aqui uma figura mais atualizada, né, da Nova Jerusalém, né, a cidade santa, não é? Que tem ali os fundamentos de pedras preciosas, as ruas de ouro. Você vai ficar ali maravilhado quando você entrar ali na Nova Jerusalém, não é? É uma versão mais atualizada aqui. Aqui já é mais antigo, né? Mas aqui uma
atualizada, né? Mais tecnológica, vamos dizer assim, mais atualizada. Então Deus vai fazer essa surpresa para você. Você vai entrar numa cidade maravilhosa, numa cidade coberta de ouro, coberta de pedras preciosas, as ruas de ouro, não é? Tão lindo, tão puro, não é? Um ar tão puro você vai respirar ali. Você já viajou assim, sei lá, para um lugar de praia, algum lugar assim, aquele ar puro, gostoso, né? Aí você sente, né, aquele ar puro. Imagina você lá na Cidade Santa, aquele ar puro. Não é? Ai, tão maravilhoso, tão gostoso. Como? Imagina. A gente não sabe como é, né? A gente só imagina. Você acha que é pequena essa cidade? Nós seremos como formigas aqui entrando nesses portais aqui, vamos dizer, né? Você acha que é uma cidadezinha pequenininha? Não, não é não. Não é? Você já viu o avião? Quando você olha ele lá no céu, ele parece que ele é pequenininho, né? Mas se você chega perto do avião, ele é enorme. Não é? É a mesma coisa, a dimensão, né, da cidade. Tem até a dimensão em Apocalipse. Mas quando você chega lá, você vê, né, uma cidade enorme. Imagina os portais ali abrindo, você entrando. As portas não são portas pequenas como essas, são portas enormes. Nós seremos assim, vamos dizer, minúsculos, parecendo formigas entrando, né? Naquele portal enorme. Aleluia! Amém. Porque Deus, Ele tinha um plano A. Ele tinha interesse que o homem estivesse em plena comunhão com Ele. Então Deus, Ele teve que, né, montar um plano B, vamos dizer assim, para trazer esse homem novamente à comunhão, não é? Então, o Senhor, Ele está esperando por você. Ele tem seu nome lá no livro da vida. Ele está esperando por você. Vamos, não é? Ele está fazendo a chamada. O Senhor, Ele tem muito interesse em você. Você tem valor para Ele. Ele quer se relacionar com você, não é? Ele não queria ter que fazer um plano B. Ele não queria, mas Ele teve, né, que fazer isso, porque Ele queria muito resgatar esse homem. Você já viu um filme de gelo, assim, lugares assim que tem geleiras, né? As pessoas sobem ali, vão escalando, lugar muito gelado, muito frio. Aí nesse filme tinha um homem ali com os seus filhos e eles foram escalar uma geleira lá, um lugar, uma montanha. E aí teve um desmoronamento, né, uma avalanche lá, e aí eles ficam ali de pendurados e o filho cai, né, quebra, não sei, a perna, e o pai fica ali, né? Você acha que o pai vai embora e deixa o filho ali? O que você acha? Que, né, o filho cai na geleira ali embaixo e o pai vai embora? Não, o pai faz de tudo para pegar aquele filho, para resgatar aquele filho, né? Ele vai lá, ele joga corda, ele vai, apesar do frio, apesar, né, do perigo, apesar de todas as circunstâncias, apesar do frio ali gelando, né, as suas mãos, ele desce ali naquela corda, vai ali escalando.
escalando, descendo, fazendo tipo um rapel ali, e vai descendo até lá no fundo onde está o filho ali, com a perna quebrada, aquela coisa toda, e aí ele, né, coloca, dá uma injeção de morfina, sei lá, para anestesiar, para diminuir a dor e coloca ali uma tala na perna e começa a subir e puxar o seu filho que está ali imobilizado e tudo, por mais difícil que seja, né? Ele carrega esse filho nas costas, né? E apesar de toda a dificuldade, tudo, por que ele fez isso? E o filho, né, se recupera bem, mas ele fez isso porque ele ama aquele filho, ele quer a comunhão daquele filho. É a mesma coisa com Deus. Deus, ele te ama, ele quer a sua comunhão, você está junto com ele. Por isso ele fez tudo isso, né, para resgatar o homem. Amém? Você entendeu claramente todas as etapas, toda a história. Então Deus, ele se interessa por você, né? Ele não despreza você, ele tem interesse em você. É uma história de amor. Então Deus, ele te valoriza, né? Ele quer te salvar, ele ama você. Amém? Então vamos orar, coloca sua mão aí no seu coração. Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, pela ministração dessa noite, por tudo que aprendemos aqui. Oh Pai, eu entendi, nós entendemos claramente tudo que o Senhor trouxe para a nossa vida nessa tarde. Oh Pai, que o Senhor, né, trouxe o Teu Santo Espírito e o Teu Espírito habita em nós. Nós temos pecados, falhas. Nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia, nos perdoe, nós nos arrependemos, abrimos o nosso coração, nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e o Senhor nos dá a vida eterna. Nos ajude a trilhar esse caminho que o Senhor escolheu para nós, sem dele nos desviar. Nós oramos